paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para juntos estudarmos a nossa quinta aula do nosso livro Teologia Pastoral. Já chegamos à última aula desse livro, nesse módulo que serão divididos em dois livros, Teologia Pastoral 1 e Teologia Pastoral 2. Então nós chegamos à quinta lição do livro Teologia Pastoral 1. Faço votos que Deus possa abençoar a sua vida por meio do estudo da Palavra de Deus. Aula 5 tem o tema O Ministro e Sua Família. Veja que é um importante assunto que já vem sendo tratado em algumas aulas, mas agora nós vamos aprimorar mais ainda este conteúdo. Você que tem os slides que eu tenho enviado junto com a videoaula para aqueles que já são alunos, lá no slide você pode acompanhar os slides. Se você tiver uma Smart TV, eu recomendo você jogar essa videoaula na Smart TV e no seu celular você acompanhar os nossos arquivos em PDF, os slides em PDF para o melhor entendimento. Além do que, sempre é importante você ter aí um ambiente tranquilo e preparado para que você possa estudar a palavra de Deus. E eu coloquei aí uma frase retirada do próprio livro, que diz: o ministro é primeiramente pastor de sua própria família. Ele é o pastor da igreja e um pastor em casa. É que eu sempre digo, sempre a primeira igreja que qualquer obreiro dirige é a sua própria casa. O primeiro tópico é o ministro e sua família, e logo nós temos uma introdução, falando que a família é uma instituição criada por Deus. E por meio da família, a família brinda a pessoa contra a corrupção que existe no mundo. A família educa, a família ensina, a família protege, a família ama incondicionalmente, e a igreja também é formada de famílias, por isso o ataque tão feroz do inimigo contra as famílias nos últimos dias. E a família do ministro, ela é usada como modelo, como base para as outras famílias da igreja. Isso é um peso a mais na vida do ministro, mas não tem como fugir dessa realidade. Sempre vão espelhar-se no obreiro, no pastor, vão espelhar na esposa do pastor e nos filhos do pastor. Por isso, o estudo, a orientação e o cuidado da família é tão citado dentro da Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar agora alguns exemplos do Velho Testamento referente à família. Sabemos que alguns modelos familiares do Velho Testamento são diferentes do Novo Testamento, mas nós lançamos mão daquilo que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10:11, que diz: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Então, o exemplo, o modelo, os erros e acertos desses homens do passado servem como modelo para o nosso estudo. Então, nós temos um tópico, famílias do Antigo Testamento, seus erros e também os seus acertos. Começando aí com destaque para a família de Noé. Noé era um homem diferenciado do seu tempo. Veja que Noé, ele não usou a corrupção do tempo em que ele vivia para viver no pecado. Noé poderia usar uma expressão do tipo: todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, minha família vai fazer. Hoje está tudo liberado. Pelo contrário, mesmo vivendo um tempo de corrupção e de muito pecado, Noé deu um modelo de fidelidade a Deus, e também a Bíblia nos dá vestígios da forma a qual ele trabalhou aí com a sua família. Veja o que diz o texto bíblico de Gênesis capítulo 6, verso 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então a vida de Noé com Deus é notória nesse texto. Gênesis 7:1.
Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Embora a Bíblia não dê detalhes da forma que Noé trabalhava com a sua família, mas fica muito claro que pela forma que Noé se relacionava com Deus, é que veio a salvação para os entes queridos da sua família. Pedro vai dizer a respeito disso, 2 Pedro 2,5, não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas da sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Noé, ele, além de fazer a arca, além de ter uma vida justa, ele venceu o dilúvio. E vencendo o dilúvio, imagine só a cena, ele vencendo o dilúvio, descendo da arca após as águas baixarem, e ele estando sozinho. Não valeria muito para Noé vencer o dilúvio sozinho. Então, a segunda coisa mais importante na vida do homem é salvar sua família, porque o primeiro é salvar a ele mesmo. Então, Noé, pela sua justiça, salvou a si mesmo do dilúvio e também conseguiu salvar a sua família. Mas veja aqui na continuidade da história de Noé, Noé, que era temente a Deus e que venceu o dilúvio e toda a dificuldade da construção da arca, ao passar do tempo na reconstrução da terra, ele não conseguiu vencer a bebedeira. Diz que ele plantou uma vinha e se embriagou com o vinho. E ali amaldiçoou seu neto, esteve nu, e foi ali uma parte muito triste da história de Noé. Veja que o homem de Deus, ele nunca pode baixar a sua guarda. Mesmo com uma grande vitória, uma grande conquista, né, lá na frente ele tomou uma rasteira e caiu nessa cilada da bebedeira. E você vê alguns exemplos bíblicos e no dia a dia algumas pessoas, né, que quando estão lá embaixo, nas primeiras dificuldades, continuam fiel a Deus, mas depois de alcançar o auge e fazer grandes conquistas, não conseguem manter o mesmo padrão de fidelidade a Deus. Vê muito claro no exemplo de Noé, e surgindo aí a sua história, surgindo o seu currículo com essa passagem. Apesar disso, né, embora que esses homens tiveram os seus erros, a Bíblia ela não é hipócrita e a Bíblia ela não ocultou os erros de grandes homens de Deus. Mas mesmo assim, colocou muitos desses homens na galeria dos heróis da fé que nós conhecemos lá no livro de Hebreus. Também nós temos aí Abraão, o exemplo da família de Abraão, também os erros aí de Abraão. Mesmo sendo considerado amigo de Deus, a Bíblia deixa muito claro os seus erros. Como, por exemplo, Abraão, por 2 vezes, usou do artifício da mentira, ao invés de confiar que Deus poderia livrá-lo ali das ciladas, devido à beleza da sua esposa, ele vai dizer que era o irmão apenas de Sara, tendo ali a Bíblia registrando também esse erro. E ele também teve um erro, muito comum também, de querer dar uma ajudinha para Deus nos cumprimentos das promessas. Ele não quis esperar, também influenciado pela sua esposa, e teve um filho com a escrava. Esse erro de Abraão gerou muita morte ao longo da história e é um problema presente até os dias de hoje. Por quê? Ali Ismael, vai estar ali na descendência dele, o profeta Maomé, da onde vem os muçulmanos e da onde vem a chamada Guerra Santa dos árabes contra os israelitas, vivenciados até os dias de hoje. Então, o erro lá atrás acarretou um problema até os dias de hoje. É um erro, às vezes, as pessoas achar que o pecado não tem consequência. Mesmo que o pecado é perdoado, muitas vezes permanece a consequência desse pecado. Está aí o erro de Abraão. Além do que, depois que ele teve o filho com Agar, e por influência da sua esposa também, ele mandou embora a mulher
e um menino. Então você vê que também a Bíblia demonstra alguns erros de Abraão, e mesmo assim ele foi um exemplo, um pai da fé, assim como nós acabamos de comentar referente a Noé. Também a Bíblia tem uma rápida passagem sobre Josué. Josué, a Bíblia não dá detalhes de como era a sua vida, mas ele deixa ali no capítulo 24 de Josué, verso 15, um texto muito mencionado quando se fala de família, e dando ali a ideia que Josué escolheu servir a Deus, ser fiel a Deus com a sua família, em um momento que o povo hebreu estava distanciando da vontade de Deus. Veja a afirmação de Josué. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E como é maravilhoso quando o sacerdote da casa, quando o pai de família assume a sua responsabilidade e diz: não, aqui na minha casa nós todos com alegria serviremos ao Senhor e não viveremos conforme as práticas de uma sociedade corrompida. Está o exemplo aí de Josué. Também a Bíblia vai nos dizer a respeito de Eli. Eli, o pai omisso. O sacerdote Eli, por muitas vezes, errou não corrigindo os seus filhos. Os seus filhos faziam práticas terríveis dentro do templo, roubavam a oferta que era para ser oferecida ao próprio Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, 29, vai dizer: então, por que você despreza meu sacrifício e oferta? Porque honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordam com as melhores partes das ofertas do meu povo Israel. Então, ele mesmo sabendo das práticas e dos roubos dos seus filhos, não os advertiu. E Deus chega a dizer que ele honra mais os filhos do que o próprio Deus. E é claro que esses não puderam ser sacerdotes de valor diante do Senhor, eram a vergonha do seu pai. E parece que Eli aí está nos dando a receita do fracasso. Primeiro, falta de autoridade espiritual, foi empurrando as coisas com a barriga, foi deixando as coisas acontecerem, ao invés de chamar e advertir os seus filhos. Uma cegueira em relação à atitude dos seus filhos. Muitos pais acaba não querendo enxergar a realidade, a condição dos seus filhos, aquilo que os filhos praticam na sua ausência. Então parece que ele fez vistas grossas às práticas do seu filho, associado também a uma superproteção, proteger demais os filhos também vai acarretar aí a fórmula do fracasso na educação dos filhos. Também a Bíblia vai falar a respeito de Samuel. Samuel, que é um homem íntegro, juiz, profeta em Israel, levantado por Deus. Quando Ana pede um filho para Deus, Deus não só deu um filho para Ana, mas deu um sacerdote, um profeta, uma voz profética para Israel. Porém, a Bíblia deixa também claro que Samuel mesmo, possivelmente instruindo os seus filhos não seguiam as suas instruções. Aqui não tem uma advertência direta de Deus para Samuel, mas mostra detalhes de uma rebeldia dos filhos de Samuel. Ele vai dizer assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 3 a seguir: porém seus filhos não andavam pelos caminhos deles. Então quer dizer que o caminho dele era reto diante do Senhor, mas os filhos não seguiram o caminho dele. Antes se inclinavam à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. E disseram: eis que já está velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Então o povo gostava de Samuel, aceitava Samuel como homem de Deus, mas ao ver as práticas dos seus filhos, o povo dizia que eles não andavam nos seus caminhos, e isso vai resultar na rejeição
do povo pelos filhos de Samuel, e logo à frente eles vão pedir um rei, né? Talvez motivado aí para essa forma que agiam os filhos de Samuel, o povo pediu um rei. Mas para o consolo de Samuel, a Bíblia vai dizer lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, verso 17, os levitas escolheram Emã, filho de Joel. Joel é um dos filhos, né, rejeitados de Samuel, mas o neto de Samuel, Emã, foi um dos escolhidos ali para servir junto com os levitas e adorar ao Senhor, né? Muitas vezes Deus pode recompensar a vida de bons pais, ao invés dos filhos, recompensa nos netos, dando alegria por meio dos netos. Está o exemplo aí de Samuel. Davi, né, embora fosse um grande rei escolhido por Deus, um adorador, no que tange a questão familiar, nos parece que Davi deixou bastante a desejar, né? E também isso relacionado à consequência do seu pecado. O pecado gera consequência, como há pouco eu acabei de citar. Então, o erro, né, o adultério de Davi, acabou resultando no fracasso da sua família. O segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 15, vai dizer: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Parece que havia uma trama ali de Davi, né, quando ele chama Urias e manda que Urias vá para a casa dele. A mulher de Urias já estava grávida de Davi e parecia que Davi queria encobertar o seu adultério. Mas lá na frente, após advertido pelo profeta Natã, né, com uma parábola, com muita sabedoria, para convencer o rei do seu erro, Deus, como consequência do pecado de Davi, a primeira coisa que ele faz é ferir a vida, né? Tirar a vida da criança ali de Batseba. Mas além da morte da criança, lá na frente Davi começa a colher os frutos do seu erro. Você vai ver que um dos seus filhos, né, Amenom, vai violentar a sua meia-irmã Tamar. E ali não está muito claro que Davi tomou partido disso, repreendeu, tomou ali as rédeas da situação. Mas vai gerar, essa questão vai gerar uma revolta em Absalão, próprio filho de Davi, que vai perseguir Davi, além de matar, né, o seu próprio irmão Amenom. Então você vê que é uma sequência de catástrofes e de coisas terríveis acontecendo na família de Davi. E lá na frente Absalão vai tentar roubar o próprio trono do seu pai Davi. Então uma coisa gerando outra, e nós sabemos que existem famílias, né, que são acometidas aí pelo mal e por falta de vigilância, de instrução, o diabo ele chega e acaba destruindo a família, e Davi teve essas duras percas ao longo aí da sua história familiar, né? Então até Absalão querendo se proclamar rei, até no momento de colocar Salomão como rei, né? Ali uma conspiração tentando roubar o trono de Salomão. Então havia ali muita briga na família de Davi. Feito essas observações a respeito dos homens do Velho Testamento, seus exemplos positivos e negativos, nós temos as recomendações apostólicas sobre a família. Então é importante nós dizermos que os patriarcas e os homens do Velho Testamento tinham práticas na sua família que o Novo Testamento não abona. Muitos deles, Deus tolerou que eles tinham várias esposas, né? Exerciam ali a poligamia, coisa essa que é retido no Novo Testamento. Então algumas coisas, a graça, né, ela deixa até mais apertado do que o próprio Velho Testamento. Então, inclusive, a condição familiar é um quesito importante que Paulo vai instruir tanto a Tito como a Timóteo, referente de ao separar alguém para a obra de Deus, existem critérios que devem ser observados. Então, um deles é que esse obreiro, esse ministro, diácono, presbítero, ele deve ser marido de uma só mulher. 1 Timóteo 3,2, Tito 1,6. É um dos requisitos.
né? E diferente do padrão grego-romano, inclusive dos próprios tempos de Paulo, né? No tempo de Paulo também havia poligamia, e mostrando que a igreja vem contrário às práticas da sociedade e que a família cristã vive de uma forma diferente do mundo. Ali Deus instrui a Paulo para que o homem seja marido de uma só mulher. Também preceito hoje esse que está muito degradado, né? Nem sempre tem acontecido dessa forma. Infelizmente tem muitos líderes evangélicos que têm também separado das suas esposas e contraindo novas núpcias. Muitos líderes, né? E eu penso, como esses ensinarão os mais jovens que o casamento é para a vida toda, até que a morte os separe, né? Infelizmente é um ponto muito triste acontecendo nos dias de hoje. Outro ponto interessante que a igreja exige do obreiro é que ele seja o líder na família. 1 Timóteo 3, capítulo 4, verso 5. Ele deve governar bem a sua casa e tem os filhos sob disciplina, pois se não governar bem a sua casa, como cuidará da igreja? Então ali o modelo é a igreja. Se ele não cuida bem dos filhos, da esposa, como ele cuidará bem da igreja? Se ele não tem um bom testemunho da esposa e dos filhos, como ele terá um bom testemunho dos de fora? Então, a responsabilidade de manter o lar em harmonia, resolver problemas, suprir necessidade, zelar pela espiritualidade do lar, recai primeiramente sobre o homem. É claro que a esposa auxiliadora vai trabalhar nesse sentido também, mas uma casa espiritual, normalmente ela parte de um pai espiritual também, a exemplo de Noé, que há pouco nós citamos. Também nós temos aí no enfoque do Novo Testamento sobre a família do ministro, nós temos Áquila e Priscila, também já citado alguns pontos na aula 4, essa aula 5 é quase a continuação da aula 4, e você tem ali algumas características. Você que tem aí o livro em mãos, vai encontrar aí várias páginas que dão um resumo aí da vida de Áquila e Priscila como servos do Senhor. Eu destaquei alguns pontos aqui. Primeiro, que eles eram um casal convertido, temente a Deus, que fazia a obra de Deus em Roma, foram expulsos de lá pela perseguição, vão encontrar Paulo, vão fazer ali uma aliança com Paulo, vão ser cooperadores de Paulo na obra de Deus. Então o primeiro ponto é que era um casal envolvido na obra de Deus, sempre o apoio de Priscila com Áquila e Áquila e Priscila, sendo exemplo da dedicação na obra de Deus. Paulo chega a citar lá Romanos capítulo 16, 3 e 4, Paulo falando a respeito de Áquila e Priscila. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez eles arriscaram a vida por mim e sou grato a eles. Então era uma dedicação aí profunda, arriscando a sua própria vida. Também mostra que eles tinham a mesma profissão, é isso que vai unir eles a Paulo, Eles faziam tendas. Então você vê mais uma vez a cooperação mútua, esposa e esposo, não só na obra de Deus, mas também no trabalho, porque ali Priscila também ajudara ao seu marido a ganhar dinheiro e a manter a casa. Hospedaram Paulo, cuidaram de Paulo, e quem se hospeda na casa de alguém, ele vai ter uma percepção, como é aquela casa, se aquela casa é espiritual, se o casal de fato é unido, e parece que Paulo aprovara a forma de vida de Priscila e Áquila. E eles, por isso, devido aos seus requisitos cumpridos, vai ser o casal que, na ausência de Paulo, vai cuidar de Éfeso. E a Bíblia vai dar destaque ali que, vendo Apolo pregando, o moço eloquente, vai chamar Apolo e vai instruir melhor Apolo acerca de Cristo, e Apolo vai ser ali um excelente cooperador para a obra de Deus. Então eles tinham percepção, dedicação, sintonia, viram ali Apolo e, sobretudo, tinham conhecimento da palavra de Deus, porque se eles não soubessem a palavra, não poderiam instruir Apolo acerca da palavra de Deus. Tem até alguma frase aí no nosso livro que me chamou bastante atenção quando ele diz: o casal perfeito
compartilha os livros que estão sobre a mesa. A esposa não reclama dos livros, mas aprende a amá-los tanto quanto o marido. Então diz da esposa apoiadora, né? Porque às vezes o marido vai deixar os livros sobre a mesa, sobre a estante, abertos sobre a cama. E ao invés da mulher ter aquele ataque de raiva, vai amar, cuidar, estudar os livros tanto quanto ela gosta do marido também. Em contrapartida, a esposa deve ser tratada com carinho, né? Presentes e regalias pelo esposo, demonstrando também o quanto ele a ama. A esposa ela precisa desse cuidado, não só de palavras, mas o cuidado material, né? O homem se comprometer, né, em ajudá-la, seja a lavar a louça do almoço, do jantar, ajudá-la um dia na faxina. A mulher ela precisa mais do que palavras, ela precisa também de atitudes para sentir-se amada. Então aí o exemplo tão maravilhoso de Priscila e Áquila nessa questão da obra de Deus. Contextualizando a família, enfrentando as pressões do povo. Irmãos, é certo que quem faz a obra de Deus e quem dirige trabalhos, ele está numa pressão muito forte, né? Porque muitas vezes ele tem um encontro, a pressão que vem da própria família, né? Quem faz a obra de Deus sabe que existe uma pressão da família, principalmente na questão de tempo, né? Ele não tem tempo para casa, não fica muito em casa, não tem tempo para os filhos. Filhos de obreiros que fazem a obra de Deus que não reclamam. Às vezes eu vejo até pastores mais experientes chegando e dizer, olha, eu errei muito com os meus filhos, que a minha vida era casa, igreja, igreja, casa, né? Não saí para tomar um sorvete, para divertir um minuto com os meus filhos. E às vezes naquele entusiasmo, naquele extremismo de fazer a obra de Deus, muitos acabaram ganhando a família dos outros e perdendo a sua própria família. Acho que o equilíbrio é um ponto importante nesse quesito. Então, além da pressão que vem da família, né, vem dos familiares, ele tem a pressão do povo, né? Porque o povo ele dá palpite, o povo ele fala, ele tem que conciliar, né? Aquele irmão que sonha às vezes com alguma coisa e vem falando, acusando ali o pastor, às vezes foi até alguma coisa da própria carne dele, né? Ou cobrando justiça. São pressões, né, que o pastor sofre. Tem que fazer isso na igreja, não tem, ou fez alguma coisa, não agradou, e ele sofre a pressão do povo, isso é inevitável. E além, somando a isso, você tem ministérios que o próprio ministério faz uma pressão muito grande nos obreiros, né? Não são todos, mas vira e mexe eu encontro pastores sobrecarregados pelo próprio ministério. Há uma cobrança, às vezes há uma cobrança não só pelo crescimento da igreja, mas para aumentar as entradas da igreja, uma pressão financeira sobre a vida do pastor. Então ele fica entre a família, o povo e às vezes o próprio ministério não o apoia, mas o cobra, né? Gerando isso um grande desânimo. Não é incomum você encontrar esses irmãos nessa situação. Também nós temos as dificuldades de pessoas que não entendem o horário de trabalho do pastor. Somente aquele pastor que está exclusivamente ali, integralmente para a obra, as pessoas acham que o pastor virou um escravo da igreja, que quando eles precisam, o pastor é obrigado a atendê-los naquele instante. Se está em viagem, tem que cancelar a viagem. Se está em férias, tem que parar as férias e vir. Se está dormindo, tem que estar acordado. Se está almoçando, tem que largar o prato, né? Há algumas pessoas que acham que o pastor é escravo, é obrigado a fazer aquilo que eles querem na hora que eles querem, mas sem olhar o lado do pastor. Porque por muitas vezes o pastor chega tarde em casa, né? Quem é esposa, filho do pastor sabe, né? O último a sair da igreja, o culto acaba 9, mas ele chega 11 na casa dele, ainda quando a igreja é perto, que sempre tem uma fila de irmãos para atender, muita gente para falar com ele. Quando ele chega em casa ainda vai jantar, vai resolver as coisas ainda. E aí alguém acha que logo 6 horas da manhã ele tem que estar acordado, pronto para atender outras pessoas.
Então há pessoas que vão interferir, ligar para o pastor na madrugada, logo 6, 7 horas da manhã, vai mandar mensagem para o pastor e quer que o pastor atenda ele prontamente, né? Então isso também exerce uma pressão sobre a vida do pastor, tá? Então, além de ter aquelas pessoas que vão à igreja só quando são visitadas pelo pastor. Tem pessoas que, se o pastor não ir na casa dela, ela não vai na igreja. Então o pastor vai hoje na casa dela, amanhã ela está na igreja. 2 semanas ela parou de novo, o pastor tem que ir na igreja. São pessoas que são movidas a visitas. E não que o pastor não deve visitar, vai ser um assunto até que trataremos futuramente, mas há pessoas que são movidas a essa visita, né? Não criam uma maturidade espiritual e acabam sobrecarregando, não entende que o pastor tem muitas outras atividades para fazer além de ir na casa deles. Então as críticas, os palpites, as cobranças realmente são muitas sobre a vida do líder e do pastor. Por isso não basta querer, né? Não basta achar que mas ele precisa ter um chamado de Deus, sabedoria de Deus, para ele poder conciliar todas essas coisas. Então, trabalhando essa temática, né, da pressão do povo, é importante que o líder não se deixe ser dominado pelo povo. Saber que sempre obedecer a Deus é melhor do que obedecer o homem. E isso é muito difícil de fazer. Contrariar o povo para obedecer a Deus é algo de fato muito, muito difícil, né? Às vezes Deus está orientando, né? Leve o povo para a escola dominical, invista no ensino, no curso bíblico, mas o povo está dizendo, não, traz o profeta, traz o que revela, né? E aí o pastor fica, se eu trazer o profeta, vou agradar o povo, mas se eu trazer alguém que prega a palavra de Deus, vai acabar motivando a que vai agradar a Deus. Então você vê que ele fica muitas vezes entre um e outro, e muitos líderes acabam sendo populistas, né? Acabam querendo cair na graça do povo, agradando o povo. E o povo acaba gostando dele não porque ele é um homem de Deus, mas porque ele faz aquilo que o povo quer. Eu vejo hoje com a internet, né, líderes, né, dando dinheiro, né, fazendo ofertas ali, transmitindo online, dando oferta para as pessoas. Me parece, é Deus que sabe o coração de cada um, né? Mas a Bíblia diz que quando fazer caridade você não deve mostrar, né? Então, líderes fazendo uma oferta, arrecadando muito dinheiro e dando para uma pessoa ali no culto. É muito bom fazer isso, é muito bom cuidar dessas pessoas. Mas não precisa ser ali ao vivo, online, para todo mundo ver. E às vezes quando eu vejo esse tipo de atitude, eu penso que talvez seja uma atitude populista, né? Algo que vinha desde lá do Império Romano, quando vinha um novo imperador, mesmo que ele fosse mau e não se preocupasse com o povo, ele mandava dar presentes para o povo, mandava soltar prisioneiros. Quando ele ia visitar uma cidade, ele mandava alguém na frente, trazendo alguma coisa boa para o povo, para que o povo goste dele, mesmo ele sendo ruim. Então é importante, né, sobretudo, que um líder saiba ouvir Deus e fazer primeiro aquilo que Deus requer dele e para a sua igreja. Então o povo, em geral, ele muda de ideia muito rápido. Até quem busca agradar o povo, na mesma hora que ele está na graça do povo, o povo já está contra ele, né? Tem uma expressão interessante aí do nosso livro, que vai dizer que o vento muda de direção a toda hora. O povo também é assim. E outra, sempre terão as pessoas insatisfeitas, por mais que faça, sempre terão os insatisfeitos. Então não adianta tentar agradar o povo, tem que seguir mais pelo caminho certo. Existem também aquilo que o nosso autor aí vai chamar de igrejas clubes, onde o povo é que legisla. Sim, existe isso, né? Onde o povo determina a lei. Quem doutrina, quem disciplina, quem rege, quem decide é o povo. Não é nem o pastor, nem o presbitério, nem os obreiros. É o povo que decide o que é, o que não é, o que faz, o que não faz, o que é pecado, o que não é, o que pode, o que não pode. Embora às vezes essas igrejas possam atrair muitas pessoas, uma análise espiritual e bíblica dessas igrejas, por vezes, vão revelar que elas andam fora
da vontade de Deus, né? Viraram igrejas clubes, muito trabalhando com entretenimento, com diversão, mais do que a própria pregação do evangelho, né? Alguns lugares, infelizmente, valorizam o obreiro pelo que ele faz e não por aquilo que ele é. Por isso, se você tem um pastor severo, um pastor que corrige, um pastor que vai lá no culto de ensino, né, e fala de A a Z, que chama você ainda para conversar particular, não se zangue com ele, não critique. Pode ter certeza que ele está fazendo aquilo que Deus está mandando ele fazer. Ame-o, que pode ter certeza que ele ama a sua alma. Ainda na contextualização da família, nós temos o exemplo muito triste de Saul cedendo à pressão do povo. A Bíblia vai relatar o quanto ele se preocupava com a questão do povo e com o seu populismo, como há pouco eu acabei de falar. Então você vai ver que ele ofereceu o sacrifício quando viu o povo se espalhando. Lembra daquela passagem que Samuel não vinha para fazer o sacrifício e o povo foi saindo e ele falou, não, vou agradar o povo, eu vou fazer o sacrifício, né? E Deus se irou com Saul porque ele era rei, mas ele não era sacerdote. Começou já a fazer aquilo que ele queria para agradar o povo. O primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 11, diz, então disse Samuel, o que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim e tu não vinha nos dias aprazados. Então foi a desculpa de Saul para Samuel. Também naquela passagem da guerra dos Amalequitas, quando Deus decide tirar de fato o reino da mão de Saul, ele também tem a pressão do povo. Primeiro livro de Samuel 15, 9. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente. Então fica claro ali que foi influenciado pelo povo. Saul era para ter matado ali o rei dos Amalequitas, conforme a ordem de Deus. Samuel vai ter que fazer isso depois, e ele, por influência do povo, né, vendo ali o gado, vendo ali as coisas que tinham valor, quis seguir aquilo que o povo queria e não aquilo que Deus queria. E mesmo depois desse erro, o livro de 1 Samuel 15:30 mostra que ele ainda está preocupado com o seu populismo, com a opinião do povo. Olha o que ele chega a dizer. Disse ele então, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então ele fala, não, eu estou errado, mas vem comigo, limpa a minha aí, vamos ser parceiro aqui, por assim dizer, porque ele estava preocupado com aquilo que o povo estava dizendo dele e não preocupado com aquilo que Deus falava a respeito dele. Enfrentando as pressões da consciência, porque quando o obreiro ele é pressionado, por Deus que fala de uma forma, pela família ou pelo povo, ele fica com a consciência pesada quando ele age de uma determinada forma e acaba não agradando, acaba até se preocupando. Se ele age de um jeito, acaba desagradando de outro. Então o pastor, diferente dos membros, ele precisa tomar a decisão do que deve ser feito. Ele precisa, às vezes é muito duro, mas ele precisa às vezes falar não, ele não vai. Se ele tentar agradar a todos, logo ele cai. O mesmo povo que foi agradado por ele, logo tratará de puxar o tapete dele. Tá? Na questão de pressão, de solicitação do pastor o tempo todo, temos algumas orientações a respeito dessa temática. Por exemplo, quando muita gente está ligando o tempo todo para o pastor, ele precisa estabelecer critérios, orientar os seus auxiliares, porque às vezes os que ligam ao pastor o tempo todo, às vezes são os mais próximos, orientar a eles que se não forem uma coisa urgente, possa esperar amanhecer o dia, possa esperar ele chegar de uma viagem para resolver. Precisa de gente sensível perto, para aliviar
essa carga do pastor. Hoje com o WhatsApp, né, a pessoa está 3 horas, 4 horas da manhã mandando mensagem para o pastor, e às vezes o pastor levanta para ir lá ver, pensando que é alguma coisa importante, ouve áudio de 4, 5, 6 minutos, né? Quantos dos senhores que estão me assistindo sabem disso, e às vezes é só contenda, imaturidade, é só a pessoa perdoar e está tudo resolvido, mas vem essa pressão, e se o pastor não dá a resposta, e principalmente a resposta que a pessoa quer ouvir, que às vezes a pessoa entra em contato, na verdade, para tentar jogar o pastor contra outra pessoa e colocar colocar o pastor ao lado dela, né? Então o pastor fica entre grupos que estão em atrito na igreja, é muito difícil. Também tratando dessa questão de pressão da família, é importante, né, o pastor tirar um dia de descanso, é muito difícil, por isso os seus auxiliares precisam ajudá-lo na questão do descanso, nem se for tirar um dia, né, para passar com a esposa, uma noite, né, pelo menos para passar com os seus filhos, e assim ele vai aliviar, né, ele fazendo uma organização melhor, vai aliviar essa cobrança da família, porque ele não pode pastorear os de fora e não pastorear os de dentro, não pode ter tempo para os de fora e nunca ter tempo para os de dentro. Programar alguns dias de férias para descanso, é muito difícil o pastor tirar férias, né? Mas é preciso. E me estranho alguns que se orgulham de dizer que nunca tiram férias. Eu há 10 anos não tiro férias, há 20 anos não tiram férias e contam com muito orgulho. Mas na verdade, quando se conhece o texto bíblico, desde a criação, Deus se preocupou com o descanso. Então o nosso corpo, né, a nossa mente precisa do descanso. Então mesmo que não é 30, 40 dias, né, que sejam 5, 10 dias, um final de semana, o pastor precisa sair com a sua família e aliviar essas cargas. Mas também às vezes não adianta ele viajar para um determinado local e lá também deixar a esposa numa casa, os filhos numa casa e sair pregando também, né? Até a mente dele precisa ali de uns dias de descanso. Eu sei que é muito difícil, né? Às vezes eu falo até por mim, né? Mas não, vou ficar uns dias sem assumir compromisso. E aí as pessoas ligam, mandam mensagem e é muito difícil falar não para a obra de Deus, porque nós, afinal de contas, amamos essa obra que Deus tem nos confiado. A igreja deve promover a família e não sucumbi-la. O que às vezes você vê são igrejas com muitas atividades, todo dia tem alguma coisa para fazer, e a própria igreja vai separando a família, né? Um dia leva o jovem, outro dia leva a esposa, outro dia leva o pastor, e a própria família nunca se reúne, nunca tem a oportunidade de fazer uma refeição junto. Às vezes o dia é corrido, os filhos trabalham, às vezes a esposa trabalha fora, não dá tempo de almoçar junto, e na agenda do jantar, todo dia de semana, nunca sobra um dia para que a pessoa possa cuidar da sua família. Então é importante, né, você relativizar um pouco as atividades para você não sobrecarregar as famílias. Já existe, né, uma mudança de pensamento. Antes as igrejas tinham culto quase todos os dias. Já existem igrejas, né, que liberaram a sexta, ou às vezes até o sábado, às vezes um sábado por mês, para que as pessoas possam, né, fazer as suas festas de aniversário, ir a um casamento, fazer um passeio com a sua família. Tem até uma história muito triste, né, de um pastor que com orgulho contava que o seu próprio filho perguntou para a mãe, dizendo: mãe, quem que é esse tio aí que está em casa? Porque esse obreiro ficara ali pelo menos 9 meses, 8 meses viajando ao longo do ano e ficava muito pouco em casa. E o próprio ponto de o próprio filho não o reconhecer. Diferente de ser algo muito, muito bom, na verdade é uma vergonha, como aqueles que estavam viajando, fazendo a obra, no momento em que o seu próprio filho estava nascendo. Nós temos que cuidar de uma coisa sem deixar de cuidar outra. E esse obreiro que se gabara do seu próprio filho não o conhecer, ao longo do tempo já estava aí no seu terceiro casamento. Também contextualizando ainda a família, a pressão dos princípios bíblicos. Muitas pessoas,
elas são extremistas ao ler o texto bíblico e não conseguem contextualizar o texto bíblico com aquilo que ela está vivendo. Pegam textos isolados, fazem aplicações isoladas. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer assim, olha, se chegar o parente na tua casa, chama eles para vir para a igreja. Se eles não virem, larga lá, ou fecha a porta na cara deles e vem para a igreja. Mas eu aprendo que o obreiro deve cuidar da sua casa, deve cuidar da sua família. E que todo extremismo, ele é muito preocupante. Se ele botar a sua irmã, sua mãe, o seu pai, seu cunhado para fora de casa, dizendo a pretexto de ir à igreja, será que no futuro ele ganhará essas pessoas para Cristo? Então o bom senso, o equilíbrio é sempre importante nessas questões. É claro, se o parente está todo dia lá na casa, é uma questão diferente, mas eventualmente veio alguém de fora, viajou e está passando por lá, essa pessoa, é claro, deve dar atenção, conciliar uma coisa com a outra. Não devemos ser extremistas. Então existem alguns textos bíblicos que as pessoas acabam levando de uma forma extrema, e relaxando com outras questões. Tanto a obra de Deus como a família são quesitos importantes que devem ser cuidados pelo pastor e pelo líder. Então nós temos aqui dois textos, um de Lucas, capítulo 14, verso 26, que diz: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja que a interpretação errada desse texto vai dizer, olha, tem que aborrecer todo mundo, não tem que ficar amigo de ninguém, dizendo, eu não quero ser amigo do mundo, dessas pessoas que não servem a Deus, eu vou para a igreja e ponto final. Veja que uma visão extremista fora do contexto é perigosa. Como conciliar esse texto de Lucas 14, 26 com o texto lá de 1 Timóteo 3, 4 e 5 que diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então o texto aparentemente está dizendo assim, não, larga todo mundo lá e vai cuidar da igreja. E outro está dizendo, cuida primeiro da casa para depois cuidar da igreja. Então aí precisa da interpretação bíblica, fazer a exegese do texto, olhar o contexto do texto para ver o que de fato Jesus estava ensinando, Paulo estava ensinando nesses textos. Então que aparece uma aparente contradição, na verdade é um complemento de um texto com o outro. No texto de Lucas 14, 26, está dentro de uma parábola que Jesus está contando, a parábola ali da grande ceia. Saia e chame as pessoas para vir dentro da casa, porque o Senhor dará uma ceia. Aquele chamado é um chamado ao discipulado. Aquele chamado aí de Lucas 14, 26 é um chamado para a salvação. De fato, quantas pessoas, ao entregar a sua vida a Cristo, foram mandados para fora de casa? Abandonaram as suas casas, moraram na rua, o pai e a mãe nunca mais conversou, mas eles optaram por Cristo, em seguir a Cristo, em ser discípulo de Cristo. Essa é uma condição. Não está falando aqui em Lucas, não é um texto que fala exclusivamente para o chamamento ministerial. Então são textos para ocasiões diferentes. Quando você vai já lá no texto lá de 1 Timóteo 5:8, e no texto de 1 Timóteo 3,4, você vai ver que a Bíblia está instruindo a cuidar da família. Tá? Então, alguns, por não entender esse texto, acabam dizendo que precisa se distanciar dos parentes. Acabam não tendo mais contato com o pai, com o sogro, com o irmão. E essas pessoas acabam até dizendo, olha, fulano depois que foi para a igreja ficou chato, não cuida mais da família, não visita mais os pais, e etc. e tal. Mas o texto ali de 1 Timóteo 5,8, somente na versão NVI, diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Devemos cuidar de umas coisas sem desfazer de outras,
mas tomando cuidado com o contexto do texto. Um é para a salvação e outro é do cuidado da família e o desempenho ministerial. E ainda contextualizando a família, o líder, ele tem conflitos pessoais. Quantos líderes não pensam em abandonar o serviço da obra de Deus e voltar para o seu trabalho, voltar a trabalhar? Depender é muito difícil, depender da igreja é muito difícil ainda, né? Sempre alvo de críticas. E às vezes o obreiro vai pensar, eu poderia estar, né, com a minha vida tranquila, não preciso sofrer tudo isso que eu tenho sofrido, toda essa oposição, eu poderia estar bem no meu trabalho, exercendo a minha profissão. Então existem conflitos, eu diria que até os conflitos fazem parte da vida ministerial. Quem de nós nunca pensou em deixar, né? Em abandonar, em voltar para trás, né? O homem, ele é composto de períodos com altos e baixos. Então alguns conflitos, né? Alguém dizendo, não, é pastor, escolher ser pastor tem que sofrer mesmo. Escolheu ser missionário, o missionário tem que sofrer mesmo. Ainda existem pessoas com essa temática e com esse tipo de pensamento. O pastor e a família, será que devem ter conforto? Ou será que qualquer lugar que dê para eles morar, qualquer coisa que dê para eles comerem, tá bom? Ou será que eles devem ser cuidados? Será que alguém que aceita o pastoreio deve abnegar de bens materiais e viver uma vida franciscana, sem nada, sem possuir bens, sem possuir um bom carro, sem possuir uma propriedade, uma casa própria? Então existem esses conflitos, né? Alguns casos a igreja é bonita, né? A igreja é arejada, muito bem trabalhada, mas aí na hora que você vai nos fundos da igreja, tem ali um cubículo para o pastor viver com os seus filhos. Levando em consideração que o templo vai ser usado 2 ou 3 vezes por semana, só à noite, e vai ficar a maior parte do tempo vazia. E os fundos, né, às vezes cheio de mofo, todo mal pintado, com infiltração que o pastor vive atrás, é usado o tempo todo. Então tudo isso, né, faz parte dos conflitos da vida ministerial, mas é o que eu digo, sempre o bom senso é muito importante, né? Porque você tem extremos. De um lado você tem pessoas que ganham 20, 30, 50 mil reais ou mais da igreja, e você tem outros que não têm um mínimo para a sua sobrevivência, né? Moram em porões no fundo da igreja ou embaixo da igreja. Então tem que ter um meio termo em todas as coisas. Certas congregações não entendem esses dilemas do pastor e eles pioram ainda mais esse conflito pastoral, né? Apoiando, é aquela velha máxima, né? Se não tem é porque não tem fé, se tem é porque está roubando. Então faz parte do conflito. Com as atuais condições da igreja, não é recomendável mais, quando possível, que o obreiro viva no fundo da igreja. Quem já morou no fundo da igreja sabe como é difícil. Então, é importante para a liberdade da família, para que a família não tenha interferência dos próprios irmãos da igreja, porque a igreja sempre tem uma atividade acontecendo e o tempo todo está alguém indo lá na casa do pastor no fundo, ao lado da igreja, pedir alguma coisa, almoçar, jantar, ficar lá com o pastor, achando que o pastor e a sua família não têm afazeres. Então, quando possível, e o pastor puder não morar ao lado, mas alguns quilômetros da igreja, isso será muito importante até para a vida do casal, né, do pastor e da sua esposa. Ainda falando da contextualização da família, falando um pouco da consciência, das questões da consciência e falando um pouco da esposa do pastor. Já comentamos bastante na aula anterior, mas há aqui nessa aula 5 um complemento que diz assim, ser a esposa de pastor é uma das funções mais ingratas, né? Começar que ela não é lembrada pelo nome, ela nem sempre, as pessoas querem falar com o pastor e não querem falar com ela, e uma série de situações que acaba acontecendo. Ela sofre com cobranças constantes, enfrenta grupos contrários, né? Oposição dentro da igreja, e pela mulher ser mais sensível do que o homem, ela acaba sentindo mais,
entristecendo-se mais com essa situação. A esposa do pastor normalmente ela tem excesso de trabalho, cuida do coral, cuida das crianças, canta com o jovem, em alguns casos mexe até na mesa de som e limpa a igreja, né? Se a igreja está suja, alguém vai reclamar com a esposa do pastor. E com detalhe, quando há um pastor assalariado, normalmente quem ganha alguma coisa é só o pastor. Ela trabalha muito e acaba não ganhando nada, nem financeiramente e muitas vezes nem o reconhecimento das pessoas. Por isso, algumas esposas de pastores vivem à base de calmantes, depressivas, são acometidas de doenças, vinda de desgostos e decepções que elas vivem na obra de Deus. Tem uma vida espiritual às vezes destruída, muitas marcas devido ao sofrimento na obra de Deus. Em algumas congregações e ministérios, ao invés de cuidar da família do pastor, eles acabam até acelerando a destruição dessa família sacerdotal. Outra questão interessante são a questão das viagens. Normalmente o pastor ele é sobrecarregado com convenções, viagens, reuniões. E um ponto interessante é, hoje com a tecnologia, é importante, né, que os grupos possam se comunicar por videoconferências, por exemplo, com o pastor, evitando, né, o deslocamento que gera custo, gera canseira. Às vezes o pastor está fora, quando chega já tem um monte de coisa para resolver. Então existem algumas soluções, né, para aliviar o estresse das viagens também. Um seria, sempre que possível, viabilizar a ida da esposa junto com o ministro. É claro que ele prefere viajar acompanhado do que sozinho. Para a esposa, quando possível ir, também ela vai preferir isso, tá? Vai fazer bem para a família do pastor. Dar preferência a viagens aéreas, né? Às vezes o pastor tem que atravessar estados e mais estados em um veículo, dirigindo, sem tempo para descansar. As viagens aéreas, embora tenham um maior custo, elas são mais rápidas, desgastam mais. A pessoa às vezes chega tão cansada ao destino que não consegue fazer aquilo para qual ela foi chamada naquele lugar. Havendo possibilidade, devemos facilitar a vida deles. No retorno, haver consciência que o mesmo precisa descansar, né? Comentei há pouco. Após uma viagem, todo mundo precisa descansar. E o pastor, na sua volta, tem uma lista de gente querendo falar com ele, problemas para resolver. É um bom senso dar um tempo para que ele descanse. As igrejas anfitriãs devem dar um local de pouso para o pastor digna, né? Dar uma comida boa para aquele que é convidado. Você não pode tirar o servo de Deus da casa dele e para ele dormir no sofá, no chão, a não ser se não tem a possibilidade nenhuma, né? Ou muitos casos que você vê que ao invés de dar um almoço, uma janta para o pastor, deram biscoito, deram salgadinho para ele comer, né? Então quem chama deve cuidar, e se não tem condições de cuidar, que não chame também, né? Não desloque o pastor de um lado para outro, tá? Ou o pregador itinerante. Outra questão importante são as finanças. Tem casos e casos, mas às vezes a família do pastor ele sofre com as finanças. Em geral, as igrejas não pagam bem para o pastor, suga muito o tempo dele, ele não tem muito tempo para fazer outra atividade e acaba não sobrando dinheiro. Tá? Alguns recebem pequenas ajudas dos ministérios, né, ou das igrejas, e quando dão essas ajudas acham que é uma fortuna. Por ser pastor, isso aqui tá bom demais, né? Uma questão de reflexão e pensamento, tratar como nós queremos ser tratados. Algumas soluções nesse quesito: as igrejas precisam priorizar o pastor e não a instituição. Às vezes formam-se impérios poderosos e ricos com templos majestosos, mas o pastor passando necessidade do lado da igreja. Então, priorizar o pastor e não a denominação. Algumas denominações enriquecem enquanto os pastores definham. Os pastores estão sofrendo, às vezes não têm o mínimo necessário para sobreviver, trazendo isso também conflito dentro da igreja, dentro da família, da casa do pastor. Outras igrejas funcionam como empresas, sugam muito o funcionário
e depois simplesmente dispensam ele. Então, quantos são os pastores que um dia é chamado ele e dizem, não, a partir de hoje a igreja não vai te ajudar com mais nada, você vai se virar, são cortados do dia para a noite. E às vezes esses homens dedicaram anos e anos, estão fora do mercado de trabalho, estão desatualizados e sem nenhuma sensibilidade ou preocupação com a sua família, simplesmente diz para que eles vão se virar. Eu já visitei, pastores nessas condições, um pastor com muitos filhos, inclusive, serviu durante anos uma denominação, de um dia para o outro, sem maiores explicações, simplesmente o seu sustento foi tirado. Será que Deus se agrada dessa forma? Tudo que é feito visa engrandecer a denominação. Tem denominações muito focadas na placa denominacional, mas esquecem do sustento dos pastores e dos seus missionários. Quantos missionários padecem de fome? Quantos missionários têm que se autossustentar no caminho? Quantas igrejas prometem muitas coisas ao pastor e aos missionários e ao passar dos meses não cumprem aquilo que foi prometido? Como alguém vai cuidar de questões espirituais e da obra de Deus com a barriga vazia, com as suas contas de força e água a serem cortadas? É algo interessante que nós devemos pensar. Falando da visão espiritual e da vida da esposa do pastor, é importante nós observarmos questões como o distanciamento espiritual que a esposa pode ter do seu esposo. E às vezes esse distanciamento, esse desnível espiritual pode acontecer porque o pastor ele respira a obra de Deus. Ele está lendo a Bíblia, ele está orando. Quando ele conversa acerca das coisas de Deus, está indo de um lugar para outro, sempre envolvido com as coisas de Deus. E enquanto a esposa, por vezes, ela tem o seu trabalho em casa, tem o seu trabalho fora, cuida das crianças, vai ao mercado e não tem o tempo de viver em contato com as coisas espirituais como normalmente o pastor vive. E isso, ao longo do tempo, acaba gerando um distanciamento espiritual. Por isso é importante também investir na vida da esposa do pastor, com cursos, com encontros para as esposas, com orientação, disponibilizando possibilidades de crescimento, orientação para a esposa do pastor também. Então, a esposa se envolve em muitas questões domésticas ou do próprio emprego e acaba havendo esse abismo espiritual. E, às vezes, com o passar do tempo, a esposa já passa a fazer o serviço ali de auxiliar do seu marido por obrigação. Ela já não tem uma visão espiritual do reino, das coisas de Deus. Tanto o sofrimento que a obra de Deus gerou a ela, somado a esse desgaste espiritual, faz com que ela já não tenha desejo de trabalhar para a obra de Deus. E aí ela não tem mais o prazer de consolar espiritualmente as pessoas que entram para a casa dela, que vão buscar nela aconselhamento e orientações. Ela passa a fazer mais por obrigação do que pelo próprio prazer. E tem uma frase que eu uso muito, que quem não está encantado não encanta ninguém. E às vezes você observando com mais cuidado, você acaba vendo quem faz por obrigação e quem faz por amor. Isso pode ser visto tanto na esposa do pastor como no próprio pastor. Pior ainda quando o desânimo da esposa está relacionada ao modo de vida que o pastor leva. Então ele escandaliza ela, porque ele acaba pregando uma coisa e vivendo outra. Isso vai gerar um desânimo, um descontentamento na família, na esposa e nos filhos. Eu não me esqueço mais uma vez que visitamos um presbítero que tinha alguns problemas lá acontecendo e ao chegar só estava a esposa, e eu com a minha esposa entramos na casa e falamos, não, mas o seu marido é um presbítero e tal. E ela diz, eu não sei que presbítero que ele é, eu não sei como que ele prega, porque aqui dentro de casa ele só faz duas coisas. Ou ele está assistindo futebol na televisão, torcendo pelo time dele, ou ele está jogando videogame. Eu não vejo ele orar, não vejo ele ler a Bíblia, eu não sei o que ele prega, exclamou aquela mulher. Então ela estava ali constrangida e desanimada com a prática do próprio
homem, né, com o seu próprio marido que está ali dentro da sua casa. Quando a esposa é pouco espiritual, devido a esse desgaste normalmente, ela torna-se incompreensiva. E aí o pastor tem um grande problema, porque ela vai atacar constantemente as coisas da igreja, né? Não vai ter aquela tolerância, não vai ter aquela sabedoria, vai ser rígida demais com as coisas, e especialmente com aqueles a qual o esposo tem que mostrar cuidado, amor, tolerância. Essa esposa, devido a todos esses fatores, acaba, né, trabalhando contra, e aí é muito difícil equilibrar esse ministério e a igreja acaba sofrendo as consequências desse desnível espiritual. Você que tem o nosso livro, né, algumas partes acabam encurtando, mas se você ir no livro aí na página 151, você vai ver ali algumas soluções para tratar aí com esse abismo espiritual que pode acontecer entre o pastor e a sua esposa. Lá tem algumas indicações, né, possíveis soluções para isso. Você que está assistindo esse vídeo, tem acompanhado o nosso vídeo e de repente ainda não é o nosso aluno, você pode entrar em contato conosco, vir estudar em um dos nossos núcleos ou até a possibilidade de fazer o seu curso de teologia à distância também. Não perca essa oportunidade, entre em contato conosco nos telefones que estão aqui no próprio vídeo e será um prazer ter você conosco aí estudando a palavra de Deus. Para a gente finalizar, outra questão é a questão de hóspedes, né? Porque é normal as pessoas viajarem e ir para onde? Para a casa do pastor. Tem gente que até chama gente para ir para a casa do pastor ao invés da casa dela. Além de outro problema, você tem um pessoal aí aventureiro que sai aí pregando de um lado para o outro e de repente, sem aviso nenhum, está batendo na casa do pastor pedindo pouso. E às vezes fica, uma vez a porta aberta, fica lá dias e mais dias, gerando ali constrangimento, incomodando a família do pastor, gerando custos ainda. Como diz aquele provérbio chinês, hóspedes e peixe começam a cheirar mal ao terceiro dia. Então é um outro problema da família do pastor. Possíveis soluções, né? É verdade que a igreja primitiva trabalhava muito com a hospitalidade, inclusive era um dos quesitos para ser obreiro, que fosse hospitaleiro. Mas você tem que levar em consideração que naquele tempo, né, a igreja tinha essa prática, era outro tempo, né, de trazer as pessoas para dentro da sua casa, a igreja era menor, normalmente os irmãos se conheciam mais uns aos outros, havia uma recomendação para receber um irmão em casa, né? Paulo foi hospedado muitas vezes por famílias, então eu acho que essa hospedagem muitas vezes é condicionada a uma certa intimidade que você já tem com a pessoa. Não pode pegar um desconhecido, alguém que você nunca viu, mesmo que em tese é um homem de Deus, né? Uma pessoa usada por Deus, e colocar dentro da sua casa, até uma questão de segurança. Tá? Então, embora haja essa prática da igreja primitiva, eu vejo que hoje, né, você tem duas saídas principais. A primeira é colocar essa pessoa em um hotel. Você tem cursos hoje bem mais baratos, hotéis bastante acessíveis, que dê algum conforto para essa pessoa também, e vai estar seguro. Você não vai colocar um desconhecido dentro da tua casa, e essa pessoa também tem uma liberdade melhor. Porque às vezes a pessoa ela vai para a casa do pastor, sempre tem alguém chamando ela, querendo conhecê-la, né, chamando para uma coisa e outra, e a própria pessoa não pode meditar, não pode orar, não tem privacidade. Às vezes vai dormir lá na sala da casa do pastor, que privacidade essa pessoa terá? Então o hotel é uma das maneiras. Igrejas que trabalham muito chamando essas pessoas ficam 10, 15, 20 dias, aí é importante que a igreja tenha, né, um lugar, às vezes tem um apartamento mobiliado, tem um lugar próximo do próprio templo ou no templo, a qual essa pessoa terá condições de ficar ali na própria igreja no período que está em trânsito. Algumas igrejas já possuem esses lugares para receber esses itinerantes. Tá? E outra coisa, a hospitalidade não é só dar lugar para dormir, né? Ser hospitaleiro é também dar alimentação, né? Cuidar um lugar para que essa pessoa possa lavar, passar a sua roupa, ter condições de viver bem
né, ali naquele tempo que ela estiver em viagem. E para finalizar, né, você tem ali o povo antigo dando um jeito, né, de dizer quando a visita era bem-vinda e quando a visita não é bem-vinda. Isso você tem lá quando os povos orientais recebiam alguém e ao servir uma alimentação, um chá, qualquer tipo de alimento, se ele colocasse pouca coisa dentro do alimento, pouca quantidade, por exemplo, uma xícara de café com pouco café, indicava que essa pessoa era muito bem-vinda, que por muitas vezes a pessoa ia voltar a encher aquela xícara, encher aquele prato muitas vezes. Você é bem-vindo aqui, fique o tempo que você quiser. Porém, quando a pessoa servia já um prato muito cheio, servia já uma xícara transbordante, ele estava dizendo por meio desse ato assim, ó, come, enche a sua barriga e vai embora, que eu não quero alongar o papo aqui com você, né? E para a gente terminar, para a gente concluir aqui a nossa aula 5, concluindo aí o nosso livro Teologia Pastoral 1, quero deixar aos irmãos duas reflexões, né? Porque quando a gente estuda, mais do que mudar os outros, nós temos que mudar a nós mesmos e aplicar essa palavra na nossa vida. Então a primeira reflexão é: como esposo, eu tenho representado a autoridade de Deus no meu lar? Eu tenho zelado pela condição espiritual? Eu tenho cuidado do meu lar? Eu tenho assumido a responsabilidade de corrigir, instruir e trazer uma edificação espiritual para a minha casa? Eu tenho empurrado tudo com a barriga e responsabilizando outros para a edificação espiritual da minha casa. Outra reflexão: eu tenho valorizado e demonstrado o afeto pela minha esposa e pelos meus filhos? Eu como obreiro, eu como pastor, eu tenho só cuidado da igreja, eu tenho cuidado da minha esposa, tenho cuidado dos meus filhos, como deve ser cuidado? Ou eu só tenho feito eles sofrerem pela obra a qual estou envolvido, né? Com essa reflexão, meus irmãos, eu encerro aqui a aula 5, encerramos aqui o primeiro livro do Teologia Pastoral. E eu faço votos que de alguma maneira os irmãos possam ser edificados. Muito obrigado, Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.